E aí, gente, beleza? Vou continuar aí com a nossa maratona da ficção científica. Eu vou indicar para vocês O Fim da Infância do Arthur C. Clarke. Não vou falar 2001, Odisseia no Espaço, porque eu acho que eles mesmos falam, não sei se é do filme, do livro. Se você entendeu 2001, você não entendeu 2001. Então, né, vamos falar aqui do que dá para entender. Arthur C. Clarke, mas eu pretendo ler aí o 2001, mas é o Arthur C. Clarke, O Fim da Infância. Esse aqui é o Moçoilo, tá vendo? O cara é muito portentoso. Então, né, o, os livros da Aleph sempre são feitos com muito cuidado, caramba. Eu gosto bastante da Aleph porque eles é aquele que falam que vai lançar um livro, não preciso nem saber qual é. Eu quero ler aquilo lá porque eles têm um parâmetro de qualidade da ficção científica que eu já acho que tem moral para falar alguma coisa que você lê e é aquilo e é incrível, né? Ou mesmo que não seja incrível, pelo menos significa alguma coisa para a história da ficção científica que vale a pena conferir. O Arthur C. Clarke, esse livro, O Fim da Infância, se eu não me engano, está escrito aqui que ele influenciou um livro muito famoso, um filme muito famoso que a gente conhece, que é o Independence Day. Inclusive, assisti o Independence Day 2 e curti pra cacete. E o Independence Day 2, que tá no cinema, né, ele chegou com um negócio de despirocada total, sabe? No final fica aquela animação que eu acho que vai entrar numa vibe meio Star Wars, Star Trek, que eu pensei, caramba, aquele diretor podia ter feito isso antes. É que agora tá explodindo aí a ficção, né? De novo. Mas o que é o fim da infância? Começa realmente com aquele negócio de se acorda e tem naves no céu vigiando a Terra, e daí você pensa, fodeu, né? E essas naves, em determinado momento, a nave mãe entra em contato com os personagens. E só ele tem essa comunicação para poder falar com a tal da nave mãe. É uma coisa bem. Tem esse suspense. E tem um. Tem o telefone que tá tocando aqui. Mas beleza, né? Deixa eu tocar. Tem esse negócio do suspense, do que essas naves querem. E elas intimidam, tem esse suspense. E tem um movimento aqui na Terra de um pessoal assim, né? Que está tentando criar uma resistência para combater esses alienígenas. Porque a primeira coisa que vem à nossa mente é: alienígenas, fudeu, vamos morrer. Não sei porquê, né? Então, o Arthur C. Clarke, ele consegue brincar com as coisas que caramba, ele muda o nosso sentimento em muitos momentos. Eu acho que desses autores da ficção científica é o que mais que mexeu com o meu emocional. É complicado demais. Esse cara, esse protagonista, ele consegue ter um contato com os alienígenas e depois ele também entra na pilha de saber quem são os alienígenas de verdade, porque os alienígenas se comunicam através de vozes e por trás de um telão. E ele faz de alguma maneira para poder ter esse contato, saber quem é. Só que os alienígenas falam que eles vão ficar ali durante muito tempo, porque a aparência é diferente. É até a população se acostumar com a presença dos alienígenas, aí um dia finalmente eles podem descer e aí tem esse contato com a gente. Porque daí quando surgir não vai ser um choque, embora vai ser a primeira vez que a gente veja, não será um choque, então vai conseguir. Eles veem que os seres humanos eles são muito impressionáveis, né? Mas isso é estranho, porque pô, como você vai viver com aquelas naves no céu olhando para você e você pensando que eles vão descer, eles vão me matar ou não? É complicado isso. Tem essas questões aqui. Mas o Arthur C. Clarke ele brinca com algumas tecnologias e eu acho, se não me engano, tem três passagens de tempo aqui. Tem essa, não, duas. Tem essa passagem, depois pula para um outro momento, muitos anos depois, outros personagens já. Ele tem esse desprendimento do protagonista, sabe? Porque você vai ler achando que o protagonista é um, depois já tem um corte, o protagonista muda todo. É estranho isso, muda toda a galera aqui que está nesse livro. Mas a história continua, porque a história está além dos seres humanos, está acontecendo, sem que necessariamente precise mostrar um alienígena como um protagonista, sabe? Porque eu acho que é a coisa que está acontecendo aqui que é o protagonista da bagunça. Daí tem
essa é a passagem de tempo, tem esse outro momento que acontecem umas coisas aqui, daí finalmente acontece o contato com os alienígenas, e daí depois tem finalmente aquele suspense pra. Vamos, como que é o mundo deles? Que eles querem afinal? Porque isso é um grande mistério. E daí alguns humanos tentam fazer alguma coisa aqui que eu não vou falar, e daí a gente tem esse vislumbre do mundo alienígena e tudo mais, e daí volta a história pro seu foco, que é aqui na Terra. E aí, caramba, eu tava do lado dos alienígenas. Quando aconteceu o negócio, eu fiquei extremamente abatido. Eu falei, não é possível que isso esteja acontecendo, sabe? Realmente fudeu tudo. E, assim, eles não são maus. E nem os humanos são maus, embora os humanos sejam bem ingênuos, bem. Nós sejamos bem primitivos, sabe? Mas o que aconteceu foi de uma tristeza, de uma melancolia tão grande que eu confesso que me abateu isso aqui, mas isso é maravilhoso. Eu falei que eu gosto do Philippe K. Dick porque ele tem um pezão na ficção, assim, de coisas futuristas, dessas coisas de filmes e séries que a gente assiste, de universos paralelos. Mas esse cara é muito emocional. Esse cara, tipo, te rasga por dentro quando você tá lendo um negócio desse. Você fica, não é possível que uma coisa dessa aconteceu. E eu fiquei, putz, a humanidade. Eu acho que foi a primeira vez que eu senti dó da humanidade. Porque geralmente eu gosto de ver a humanidade pegando fogo, tudo se destruindo. Mas aqui eu falei, não, coitado dos seres humanos. É isso, ó, O Fim da Infância, Arthur C. Clarke, eu acho que um dos melhores livros que eu li no ano, inclusive. Mas é isso, falou.